Eu gostaria muito de conversar com vocês, de abrir um pouco meu coração aqui com vocês, das cargas que Deus tem colocado no meu coração. Gostaria muito. Mas, infelizmente, eu não sei nem por onde começar. Sabe quando você está com um assunto muito intenso no teu coração, que você gostaria de sentar assim à mesa e bater um papão, Zé, com os irmãos, mas como é que eu vou começar esse assunto? Como é que eu vou começar esse assunto? Bem, abre a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, que é um evangelho bem conhecido. E eu vou pegar um dos textos assim mais conhecidos de todos nós. Mateus, capítulo 28. Vou pegar os últimos versículos de Mateus 28, do 18 em diante, que é justamente quando Jesus ressuscitou dos mortos. Todos nós cremos nisso. Vocês diz amém ou não? Nós cremos que aquele que morreu ressuscitou, é por isso que a gente está aqui, inclusive, porque a gente crê que ele está vivo. A nossa música aqui não é para um espírito desencarnado. A nossa adoração, a nossa oração é para aquele que está no trono sentado e que ainda carrega num corpo dele, um corpo diferente, glorificado, as marcas do sofrimento dele, que ele deixou Tomé tocar, inclusive, toca aqui, Tomé. Jesus ressurreto, ele comeu com os discípulos, ele não é um espírito, não é um fantasma. Ele comeu, bebeu, ele andou no meio dos discípulos, e disse que 500 pessoas, pelo menos, viram Jesus depois da sua ressurreição. Assistiram. E Jesus, claro, ele tinha um corpo diferente. Como é que a gente sabe disso? Ele atravessou uma parede, embora ele andou sobre as águas com aquele corpo antigo dele, né? A primeira versão do corpo de Jesus já funcionava a 1000 por hora, né? Mas ressurreto, ele atravessava a parede, tá? Ele é Deus. Você diz amém ou não? Ele não é um fantasma. A Bíblia diz que um morto não pode socorrer o vivo. Quem morreu, morreu. Se fosse bom, não estava morto. Mas Jesus ressuscitou porque ele não pecou, ele é bom, ele é Deus. Daí a morte não pôde contê-lo, porque a morte era uma sentença apenas para os pecadores. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus, não tendo cometido nenhum pecado, e a maior prova de que ele não cometeu nenhum pecado, foi a sua ressurreição. E a maior prova de que ele foi aceito nos céus é o batismo com o Espírito Santo. Porque uma vez que ele foi recebido, ele falou, quando eu for recebido pelo meu Pai, o Espírito virá. Quantos receberam o Espírito Santo aqui? Então, todos nós que recebemos o Espírito do Senhor, nós temos certeza de que Jesus Cristo foi aceito pelo Pai. Foi recebido pelo Pai e toda a justiça se cumpriu ali ao ser recebido. Tudo se cumpriu em Jesus. Maravilhoso, né? Mas Jesus falou assim que se levantou, reuniu os discípulos, já depois de muita conversa, muitos encontros, ele se aproximou e deu uma ordem para esses discípulos, dizendo a eles exatamente assim, toda a autoridade me foi dada no céu, eu estou lendo o versículo 18, e na terra, e por conta dessa autoridade, você vê que ele diz assim, portanto, porque ele tem toda a autoridade no céu, na terra, em todo lugar, portanto, vocês devem ir. Ide aqui seria melhor indo. Ide, portanto, fazei o quê? Fazer o quê? Discípulos aonde? De todas as nações. Como, Franco? Primeiro a gente tem que batizar esses caras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais o quê, Franco? Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que Moisés falou. Foi? Todas as coisas do quê? Que eu, Jesus, vos ensinei.
que tem de curioso nesse texto? É que Jesus estava com esses caras há uns 3 anos e pouquinho. 3 anos e pouquinho, Jesus tinha ensinado tudo para eles. E falou, agora eu vou dar uma missão para vocês. Qual é? Eu quero que vocês, por conta de toda a autoridade que eu recebi, vocês vão lá, por todas as nações, fazendo discípulos. E como é que eu vou fazer isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que crerem e se arrepender, vai se batizar. E ensine essa turma a guardar, a praticar. O quê? Tudo que eu ensinei a vocês. 3 anos, Jesus ensinou tudo. Como que ele ensinou? De forma dinâmica. Jesus ensinou na sinagoga, Jesus pregou em vários lugares. Jesus pregou, ensinou, batizou, não batizou. João batizava, mas os discípulos também batizavam. E ele, por toda parte, cumpriu o ministério dele andando e ensinando os caras, e sentando e comendo, ensinando. 3 anos depois, os caras sabiam tudo. Sabe o que é curioso também? Curioso, a mesma coisa acontece quando você vai lá pegar aqui um outro livro aqui, um outro texto, na verdade. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 20 de Atos, conta a história de Paulo em Éfeso. Paulo chegou em Éfeso, haviam 12 caras lá, que já eram chamados discípulos, batizados com o batismo de João, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda, nem ouviram falar do Espírito Santo. Paulo chegou, expôs a eles sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, impôs as mãos, os caras foram batizados com o Espírito Santo, daí Paulo começa um ministério ali, que segundo ele, o próprio Paulo, durou cerca de 3 anos, dos quais 2 anos ele ficou numa escola, pregando todo dia lá, falando todo dia, ensinando, todo dia ele ia para lá e fazia. Todo dia ele reunia a galera. Depois ele largou a escola, mas a gente sabe que ele ficou de casa em casa, porque ele fala isso. E você vê isso no versículo 20 do capítulo 20. Ele diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Ó, Atos 20, 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou ensinar. Onde é que eu ensinava a vocês? Publicamente, a gente sabe que estava na escola lá, mandando ver. Mas o quê? Aonde mais que ele ensinava? De casa em casa, nos lares, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele deixou claro que ele... Aí depois ele vai falar que vai embora e tal, que os irmãos não iam ver mais o rosto dele, não ia ter mais nenhuma situação com ele. Essa era a tristeza dele, né? Que ele ia embora. Ele está falando com os presbíteros, inclusive. Mas sabe o que é curioso, amados? Sabe o que é curioso desse texto, desse tempo de Paulo aqui? É que Paulo, estando com esses irmãos, ele chega a dizer a eles que ele, Paulo, deu todo o conselho de Deus a esses caras. Ele diz assim, eu dei todo o conselho de Deus a vocês. Eu pensei, curiosamente, são 3 anos que ele deu todo o conselho de Deus a esses pastores. Por que Paulo consegue... Eu estou falando, estou abrindo meu coração contigo. Assim, eu, às vezes, leio esse negócio e digo assim, meu Deus, em 3 anos ele formou e constituiu um presbitério na cidade e foi embora. Depois ele só ia ter contato com esse cara por carta e falou, nunca mais vou ver o rosto de vocês. Segue lendo depois, tu vai ver, nunca mais vou ver o rosto de vocês. 3 anos. Por que parece que a nossa formação é interminável? E eu li com vocês aqui o texto, ele fala claramente que ensinou os irmãos. Se você lembra bem de Atos 2,42, se você lembra de cor,
diz que a igreja que nasceu em Jerusalém, ela perseverava. Em que ela perseverava lá, Lu? Começa assim, na doutrina dos... Aí se você perguntar, mas Franco, que doutrina dos apóstolos são essas? O que os apóstolos ensinavam? É só lá para Mateus 28, 20. Jesus chamou os apóstolos, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho. Então, a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus, pô. Não tem invenção. Jesus chamou os apóstolos, aqui, ó, apóstolo enviado. Ele chamou os caras, ó, vai lá, batiza, vai discipular as nações. Batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a guardar tudo que eu tenho ordenado para vocês. E daqui a pouquinho os caras estão ensinando a doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos foi a doutrina que eles receberam de Jesus. Pô. Aí não tem nem que inventar, mano. É um negócio simples assim. É muito simples. Eu fico pesado, quer dizer, é muito simples. E qual é a minha carga? A minha carga é assim, por que às vezes a gente leva anos e tem a impressão de que o cara não está formado? Onde é que a gente está errando? Vou falar para você a primeira coisa que me vem assim. Eu acredito que nós erramos em primeiro lugar porque nós não conhecemos bem a doutrina de Jesus. Outro dia eu perguntei a alguém, cara, mas qual é a doutrina de Jesus? Eu ouvi a dificuldade do irmão de falar sobre a doutrina de Jesus. Mas deveria só conhecer a doutrina de Jesus, não deveria conhecer mais nada. Que outra coisa que tu precisa conhecer? Para ser formado, só precisa conhecer a doutrina de Jesus, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dela. O que mais você precisa saber? Isso é o fundamental. Depois vem as outras coisas. A irmã, uma mocinha agora, uma jovem senhora, já está casada, ela falou assim, mas Franco, você não ensina o Velho Testamento? Não, eu falei, sempre, direto. Mas o que eu pego do Velho Testamento é aquilo que Jesus ensinou. Eu não posso pegar o Velho Testamento e inventar, senão eu vou criar fábulas judaicas. Vou começar a falar um monte de coisa que Jesus não disse. E o assunto lá era escatologia. Os meninos pediram para falar sobre a volta de Jesus. Eu falei, você sabe qual é o problema da gente não entender a volta de Jesus? Não, que o cara quer começar lá em Daniel. Quer explicar o tigre, a onça, o urso. Ele pega aquelas figuras todas que é inventada, depois vai para o Apocalipse. Eu falei, gente, por que não começa com Jesus? Pô? Leia o sermão profético de Jesus. Tudo tem que começar em Jesus. A Bíblia tem que ser lida com os óculos de Jesus. Ele é o filtro. Ele é o centro. Nós cantamos sobre ele o tempo inteiro. É tudo a partir de Jesus. Qualquer leitura da Bíblia que não é feita com os olhos de Jesus, você vai inventar a coisa. E vai crer em outras coisas. E vai confundir a cabeça das pessoas. E pior, vai inventar, às vezes, mal intencionado. Por quê? Porque eu posso ir lá para a lei e criar várias doutrinas das piores possíveis para tumultuar a vida da pessoa. Eu lembro de um cara, um reverendo, que arrumou uma namorada lá nos Estados Unidos, a mulher dele descobriu, deu um rololô. Alguém falou, pô, cara, tem uns caras lá no sítio lá, uns pastores lá, vai lá, os caras te ajudam. Ele foi lá para bater um papo no presbitério. Se apresentou. 20 minutos de conversa assim, eu olhei para ele e percebi que o cara não tinha nenhum peso do pecado dele. Falei, é impressão minha ou você não está nem um pouco arrependido de ter adulterado? Aí ele, que pecado que eu cometi? Ele perguntou assim. Eu falei, tu não pecou não? Ele, eu não, pô, a mulher era solteira, eu só peguei, mas ela é carente, coitadinha, solteira, não peguei mulher dos outros. Pecado é quando você cobiça a mulher do próximo. Ela era solteira, não era de ninguém, qual é o problema? Ele falou, Salomão teve 1000 mulheres. Eu falei, caramba. É verdade, 700 esposas e 300 concubinas. Para onde esse cara está indo? Eu falei, irmão, se você ficar gravitando ali na lei sem Jesus,
tu vai criar a igreja salomônica. Os caras podem chegar lá e juntar a mulher quanto ele quiser. Se tu ficar gravitando, não, é bom para tudo. A novidade vem tudo daí. Ó, todos esses ventos de doutrina, essas fábulas judaicas, vêm porque ousadamente alguns homens entram no Velho Testamento e manipulam ele. Eu fui pregar num lugar, eu estava com Denise, meu genro, minha filha, convidaram. Vou falar o lugar, não, mas... Cara, era uma igreja judaizante, com todos os símbolos judaicos que você imagina. Eu estava querendo entender o mistério ali. O pastor já tinha falado até da volta de Jesus, que Jesus ia voltar, tinha dado até data. Mas assim, um pouquinho de tempo foi suficiente para entender e ver que ele construiu uma fé no judaísmo por causa de dinheiro. E era uma sacada tão boa, porque ele pegava todas aquelas ofertas da lei, toda aquela manobra da lei ali, e era mal barato. Nasceu um neném, tinha que dar a oferta do filho primogênito, tinha que dar a oferta do filho que nasceu, tinha que dar a oferta dia do teu aniversário também, tinha que dar a oferta. Quem faz aniversário hoje, inclusive? Os caras, toda era uma razão de tirar. Aí eu fui sacando assim a parada, falei, por isso que ele está aí. Por isso que ele está desse jeito. Era uma invenção de coisas, Cidinho, para arrancar do povo tudo. E era um grupo pequeno. Mas antes de eu falar, eu acho que o cara fez umas 5 ou 6 ofertas especiais. Que até para apresentar o filho tinha que pagar. Tossiu, meu irmão. Cuspe santo. Mas se constrói mesmo, se ele for lá para ler, ele cria aquelas figuras, vai embolando tudo e tal. Gente, olhar para a Bíblia sem Jesus é uma tragédia. Olhar para a Bíblia sem Jesus se enche de culpa. Você fica culpado. Porque tu vai pegar, ler a lei de Moisés lá, meu Deus, as maldições. Tu lê as maldições, tu fica ferrado. Pô, cara, Quando eu li lá as causas das maldições a primeira vez, eu falei, cara, mas não tem uma aqui que eu não pelo menos não deitei com a minha sogra, né, cara? Pelo menos isso. Porque o resto eu já tinha cometido tudo que era pecado. Cara, lê aquilo ali, ele está desgraçado. Pô. Aí o cara, mas como é que sai dessas maldições? Não, vai para a bênção, aí tu vê que cumprir a bênção, a obediência à lei. Cara, mas quem é que obedeceu toda a lei? Como é que o cristão é abençoado? Porque ele cumpre a lei? Ou um cristão ele é abençoado porque ele crê no Jesus que se fez maldição para que a bênção chegasse nele? É assim que Paulo explica aos Gálatas, que também tinha uma turma lá querendo judaizar eles. Falei, galera, eu expus a vocês Jesus Cristo crucificado. Para onde é que vocês foram? Vocês estão fascinados pelo quê? Esses caras chegaram aí com um monte de coisa, daqui a pouco estão cortando teu prepúcio aí, passando uma faca teu prepúcio, circuncisão, sábado, judaizando vocês. Por quê? Aí ele fala assim, Gálatas 3 em diante, capítulo 3, ele vai dizer, poxa, Jesus ele se fez maldição no nosso lugar. Porque a bênção que você tem não é porque você foi lá e foi obediente à lei. A bênção que você tem, e Efésios começa logo no capítulo 1, logo dizendo que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Né? Foi por causa de Jesus esse negócio. Não foi porque você é bom. Eu fui convidado para fazer uma renovação de aliança de um querido que eu casei há 25 anos. E o cara que me casou, ele era muito pobre. 25 anos depois, ele está muito rico. Tinha uma galera lá, seleta lá de gente rica também. Tinha uns pobres lá, mas tinha rico também. Tinha mais rico do que pobre. E foi interessante, porque eu queria falar sobre os 25 anos de casamento, todas as palavras que em vários momentos Deus me deu para dar para aquele casal. E eu lembrei da cerimônia do casamento, o texto que eu abri para eles no casamento. Estava na casa do Cidinho lá, pegando um sol lá, estava pretinho, inclusive, cheguei lá meio preto. Débora era daminha, estava mais preta do que eu, que Débora
fica mais pretinha. Mas eu tinha um texto. Eu tinha um texto que Deus me deu. Foi sobre o primeiro casamento, que ele falou que ele abençoaria o homem. O primeiro casamento foi um casamento de bênção, de multiplicação, crescei-vos, multiplicai-vos, encher a terra. Deus começou a abençoar a primeira família. Mas sabe o que é interessante? Várias pessoas que lidam com essa família costumam dizer assim, cara, esses caras são muito bons. Eles são muito bonzinhos. Um advogado desse cara um dia falou assim, esse cara é bom, meu irmão. E eu falei, acho que essa é a oportunidade para ajudar essa galera toda. Eu queria dizer para vocês que esses amados... Aí eu fui contando a história todinha, a primeira palavra. Só que eu li 2 textos com eles. Eu li o texto da bênção e li o texto também do propósito da bênção. Porque só se receber a bênção não vale a pena. Aí fui lá para Abraão e eu falei, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Aí eu falei, primeiro eu vou te falar que tu vai ser abençoado. Agora eu vou te falar também, para você levar junto logo aqui, o propósito da bênção. Porque bênção só tem propósito, só tem valor quando tem propósito, pô. Você é abençoado para abençoar. Se você é abençoado para não abençoar, você não entendeu nada. Você vai virar um mar morto. Então, eu fui contando. Mas no final, Cidinho, foi inevitável dizer, que era aí que eu queria chegar, que a bênção que estava sobre ele não era porque eles eram bonzinhos. Vocês estão enganados, todos vocês estão enganados. Essa bênção custou caro. A bênção que está sobre esse casal custou a vida do único Filho de Deus. O único Filho de Deus. Ele se fez maldição para que a bênção chegasse a nós. Aí fala, mas Franco, mas por que a gente é abençoado, então a gente não cresce também? Deus faz ricos e pobres, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos cristãos abençoados têm uma mente escrava. Muita gente não prospera porque não sabe nem lidar com dinheiro. Porque é escravo mesmo, tem medo de faltar, é avarento, tem umas coisas ridículas na vida da pessoa, entendeu? Então isso não prospera, porque a mente escrava não leva você para canto nenhum. Entendeu? Eu conversava com uma pessoa esse final de semana de novo também, sobre esse assunto também, vou desviar aqui não. Mas, só quero explicar o seguinte, qualquer leitura que você tem das Escrituras sem Jesus, tu se sente culpado, porque tu vai ficar debaixo da lei. Você vai ser enganado, porque alguém vai te inventar uma doutrina que Jesus não disse. Entendeu? Eu vejo hoje pessoas falando sobre oração que Jesus não falou. Inventando coisas, dando nó em pingo de hétero. Eu digo, mas gente, o que Jesus falou sobre oração? O que interessa foi o que ele falou. É a doutrina de Jesus que a igreja segue. Mas, pô, esse negócio é bom, está na Bíblia. Meu irmão, está tudo na Bíblia. Salomão casou com 1000 mulheres, está na Bíblia, pô. É ensino para nós. Eu já vi cristãos dizer assim, mas Barnabé e Paulo brigaram para justificar a briguinha dele com o outro. Falei, amado, mas isso foi um evento, um acidente, não é doutrina. Não está escrito que porque Paulo e Barnabé brigaram, você deve quebrar o pau com o teu irmão. Jesus deu outro ensino. Jesus mandou amar até os inimigos. Orar pelos que vos perseguem. Jesus falou que a gente, se alguém processar você querendo tua camisa, dá teu casaco também para ele. E os apóstolos repetem tudo. Vai para Paulo lá, Coríntios 5. Por que tu não fica com o teu prejuízo? Por que tu vai levar teu assunto para um juiz iníquo julgar isso? Pô, você não sabe que nós vamos julgar até os anjos? Não muda nada, tudo igual. Mas é ensino de Jesus. Aí 3 anos, você com folga ensina. Quando não é ensino de Jesus, 20 anos não é suficiente. 30 anos está a mesma coisa. Todo ano tem que inventar um troço novo. Todo ano tem que ter um vento de doutrina para manter a igreja. É um vento de doutrina. Para dar um gás na igreja. Encontrei um irmão aqui
recente, o cara que voltou agora, depois de muitos anos, ele falou, poxa, foi uma coisa curiosa. Eu falei, que é? Eu te conheço há uns 20 e poucos anos já. Voltei, tu tá falando a mesma coisa. Eu falei, graças a Deus. Pô, você me deu um susto agora, pensei que tu ia falar outro negócio. Não tem nada novo. Meu filho está com mais de 20, cuidando dos garotos ali. Se ele lembrar tudo que ele ouviu à mesa, ele vai dizer, meu pai não mudou nada. Fala a mesma coisa, mas eu vou inventar o quê, amado? O que eu vou inventar? Quem é feliz? Feliz é o cara pobre de espírito. Jesus falou isso. Como é que eu vou dar outra versão para o felizardo? Para o bem-aventurado? Se Jesus falou que é o pobre de espírito, manso. Jesus falou que o que vai herdar a terra é o manso, porque ele é manso, ele vai... Porque essas verdades que estabelecem mandamentos. O que eu vou inventar? Quem é o alvo da nossa vida? Com quem nós devemos nos parecer? Com quem? O que mudou? Nada. Nada. Mudou nada. Jesus é o alvo, Jesus é o centro, Jesus é tudo. Ele é o verbo. Ele é a palavra encarnada. Você diz amém ou não? Jesus é a palavra encarnada. Eu dizer para o irmão, não dá para imitar Jesus sem encarnar a palavra. Porque ele é a palavra encarnada. Como é que eu vou querer ser a imagem de Jesus se eu não encarnar essa palavra? Mas Jesus é tão maravilhoso, ele é tão simples, que ele simplificou a vida dos discípulos. Você sabia que nos dias de Jesus, os judeus já tinham pego toda aquela doutrina de Moisés? Você sabe quantos mandamentos haviam para ser estudado nos dias de Jesus? Se você fosse para uma boa escola rabínica, tu sabe quantos mandamentos você estudaria? Andando atrás daqueles... Porque o discípulo tinha que ir atrás dos mestres que ficaram andando assim. E os discípulos iam tudo atrás. Assim. Você sabe de onde vem a expressão o meu fardo é leve, meu jugo é suave? Por que Jesus falou isso? Porque os judeus, os professores, eles se gabavam de dizer que o fardo deles era pesado. Quer ser meu aluno? Quero. É pesado aqui. Quer ser discípulo? Quer andar com eu quero? Tu vai sofrer pra cá. Tem muito que estudar. Toma esse livro aí, joga aquele montão de... E o cara tinha que carregar aqueles papiros atrás do cara. Era muita coisa. Você sabe quantos já estavam convertidos? 613 mandamentos. Misericórdia, diz misericórdia, misericórdia. 613 já havia nos dias de Jesus os caras que ensinavam 613. De onde que eles tiraram tanto mandamento? Da Bíblia. Porque vão dizer, não, está lá. Mas com aquele versículo. Entre aquele versículo e aquele versículo tem um vácuo. Aí o cara inventa um negócio, cria, põe. Verdade, 613. Um dia Jesus está lá, o escriba se aproxima dele e diz, mestre, tem que ser um tom melhor, né? Qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus falou, ame a Deus. Sobre tudo. Né? E tem um segundo mandamento semelhante a esse. Qual é? Amar? Desses dois mandamentos, disse Jesus, depende o quê? Teus 613 mandamentos que você está estudando, depende desses dois. Se tu fizer esse negócio, acabou. Paulo reproduz isso. Ama teu próximo. Porque quem ama o próximo não mata, não adultera, não rouba. Essa é a verdade. O cara pode dar 1000 desculpas para o pecado dele. Deus só vai dar uma. Qual é? Você não amou a mulher. Você não amou teu marido. Você não amou teu filho. Jesus ensina. E olha que o ensino de Jesus é simples. Mas tem uma hora que ele simplifica tanto, que ele diz assim, olha, o que você quer que os homens façam a você? Faz você a ele. Amado, preste atenção.
Se nós encarnássemos só esse mandamento, como é que seria a nossa vida? Como é que seria? Simples assim. Porque você encontra um monte de gente reivindicando um monte de coisa. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não me visitam, não oram por mim, não me saúdam. Só reivindica um monte de coisa. Ninguém me ligou, nem um zap. Postei, nem curtiram. Poxa, toda hora vou lá, mas... O que você espera que as pessoas façam contigo? Só hoje, domingo, só hoje. O que você espera que as pessoas façam contigo? O que você está achando que alguém está faltando contigo? Hoje, só hoje. Fulano me deu um gelo, já não me liga uns 3 meses. E você, ligou quantas vezes para ela? Só hoje quebra a barreira. Vai lá, só hoje. Só hoje. Por que está falando assim comigo? Por que tu fala assim comigo também? Assim. A gente devolve ódio com ódio. A gente paga mal com mal, aí vai. Mas isso não tem nada a ver com o ensino de Jesus, gente. Se a gente só simplificasse, se a gente só pegasse os mandamentos, só a doutrina de Jesus, só a doutrina de Jesus, só a doutrina de Jesus, agrega os apóstolos, nós seríamos discípulos de Jesus. A questão é que a gente se embola com fábulas judaicas, com genealogia, com tanta coisa, e parafernália, tem gente até fazendo curso online agora, estudando que tem que saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, e tal, e pá, e vai, e o basicão da vida não vive. Anos se passaram, como é que tu encontra aquele crente? De um jeito. E olha que ele já assistiu de culto, meu irmão. Se botar na carteirinha, ele tem mais horas de culto do que Chiquinho de voo. Quantos anos você voou, Chiquinho? Quantos anos você voou? Quase 30. Mas tem gente que já assistiu mais culto do que você. Que você voou. Mas continua a mesma pessoa. Mas por que, Franco? Porque a doutrina de Jesus não é o modo de vida dele. Simples assim. Porque não foca Jesus, porque Jesus não é o centro, porque Jesus... E o cara está sendo formado numa faculdade interminável da vida. Sabe o que é triste? O dia eu fiz um comentário com os irmãos assim, tem um... Na verdade, eu contei a história que eu li, né? Eu li essa história de um cara que foi para a faculdade, mas gostou tanto da faculdade que não queria terminar a faculdade. Também não era muito estudioso, não. Mas já estava assim, com 30 e poucos anos na mesma faculdade. Então ele chegou lá garotão assim, calouro, você recebeu todo mundo, fez festa, mas o cara curtia tanto a faculdade que ele não quis parar do Valde fazer faculdade. Só que o diretor, lá foi uma história nos Estados Unidos, o diretor chamou, falou assim, cara, tu não vai ficar mais aqui não, cara. Tu já está velho. E recebendo os alunos de república, aquela coisa todinha, o cara curtia a faculdade. Quando eu contei essa história, o pessoal falou assim, mas que ridículo. Ridículo o quê? O cara já velho não termina o curso. Eu falei, o que você acha de um crente velho que segue sendo criança? Que não termina o curso? Que tu não pode nem dizer assim para ele, vai lá e faz discípulo, está formado. O que você acha disso? É ridículo também, não? É ridículo. É igual. É que a gente aceita. Que a gente acha legal. A gente deixa. A gente vai. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E segue dando trabalho para os meus irmãos. Às vezes, mesmo pecado. Mesmas histórias. Verdade, gente.
E sabe o que é mais triste dessa história? É que quando vento de doutrina, eles embarcam, você diz. Parece que vai ser a última, agora eu vou ser santo. Agora eu vou ser santo. Aí vai, aí embarca numa novidade, uma loucura, uma viagem. Que quando eu paro, eu falo, mas onde é que Jesus... Eu nem pergunto se está na Bíblia, porque deve estar na Bíblia em algum lugar. Eu só pergunto assim, em que momento Jesus falou isso que você está falando? Como assim? Não, eu quero saber se esse é ensino de Jesus. Mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia mesmo. Está na Bíblia um monte de coisa. É ensino de Jesus? É doutrina de Jesus? Porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus. Ou a gente vai ser levado por todo o vento de doutrina para lá e para cá, para lá e para cá. Olha, se a gente não focar isso com seriedade, a gente não vai para lugar nenhum. Falando sério, irmãos. Todo empenho apostólico era que a igreja vivesse os ensinos de Jesus. A doutrina de... O que é a doutrina de Jesus? A doutrina de Jesus, que não é o querigma, não é a proclamação do Evangelho. Porque quando você fala assim, pregar o Evangelho, olha, Jesus não tinha problema com as pessoas pregando. Podia ser qualquer um pregando. Quem está juntando comigo não está espalhando, né? Quem não ajunta, se não ajunta, aí está espalhando. Mas se você está pregando o Evangelho, pregue. Paulo chegou a dizer, pregue. Está pregando o Evangelho. Está dizendo que Jesus é Deus? Tô, então vai. Está dizendo por quê? Torpe ganância, vanglória. Vai, prega. Fala que Jesus vive. Vai lá, meu filho. Fala. Qualquer um fala de qualquer... Agora, quando fala doutrina, tanto Jesus quanto os apóstolos tinham cuidado. Tipo, ó, cautela. Tenham cuidado com a doutrina dos fariseus. Jesus dava essa ênfase. Paulo disse, olha, meu querido Timóteo, cuidado com a sã doutrina, não deixa de se enredar por nada, olha, guarda a sã doutrina, procura homens fiéis, idôneos, e comunica esse depósito dessa doutrina pura e santa, e vai para que eles transmitam a outros, e a outros, tá. João chega a dizer, se alguém chegar lá contigo, na tua casa, lá e não trouxer essa doutrina, nem recebe. Esse é o apóstolo do amor que falou. O apóstolo do amor. Então, assim, a doutrina, os apóstolos eram fortes. Porque Jesus... Por que, Franco? Porque uma doutrina muda uma pessoa. Uma doutrina equivocada, mentirosa, te leva para o buraco. Por quê? Porque você passa a crer naquilo e a viver de acordo com aquilo que você crê. Daí a importância da doutrina, pô. A doutrina de Jesus é pura. Ele simplificou. Ele deixou de uma forma que a gente compreenda. Tudo vai se desembocar no amor a Deus, no amor ao homem, no amor a Deus, no amor. Vai desembocar aí, porque é a base de tudo. A base é o amor. Começa assim, o que não for amor, tu já questiona. E fala do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Aí vai ser na tua casa, com teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, no teu trabalho, na tua faculdade. Onde você está, essa doutrina vai ter que ser percebida. É essa doutrina que te dá sabor. Diga comigo assim, nós somos o sal da terra. É essa doutrina que te dá sabor. Se essa doutrina, você é um sal insípido. Para que serve o sal sem sabor? Jesus falou. Vamos lembrar a doutrina dele. Para que serve um sal sem sabor? Para quê? Para ser pisado pelos homens. Vai lembrar Malaquias que disse que Deus repreendeu os sacerdotes dizendo, olha, porque vocês não aplicaram a lei de acordo, vocês serão rejeitados pelos homens. Vocês serão desprezados pelo povo. Então, às vezes a pessoa que quer tanto respeito humano, deixa a doutrina de lado, se arrebenta, acaba desprezado. Porque ninguém respeita você se você não trouxer contigo a doutrina. Seja fiel nela. Em praticar e em transmitir. Quantos me entendem? Como é que a gente contempla? Olha assim, ela é verdade. Vou pegar uma verdade aqui. Diga comigo assim, Deus resiste ao soberbo. Deus faz o quê com os humildes? Dá graça. Isso é uma verdade. Amém? Estabeleci uma verdade aqui. Pá!
Em geral, a doutrina é assim. Tem uma verdade. Por causa dessa verdade vem o mandamento. Qual é o mandamento? Humilha-te. Humilhai-vos. Quantas vezes tu vai sentar com um discípulo e assim, se humilha. Olha, se humilha. Por que você dá esse mandamento de humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que Deus no tempo oportuno vos exalte? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos... Então qual é a nossa sabedoria? Desce. Qual é a nossa recompensa? Ele vai te exaltar no dia oportuno. No tempo certo, ele te exalta. Quer ser exaltado por Deus? Quem quer ser exaltado por Deus? Está passando o maior constrangimento lá, está difícil, o negócio está punk. Quer ser exaltado por Deus? Só não pode cantar aquela musiquinha. Quando eu estiver lá, você vai... Tem uma música que fala um negócio desse, assim. Que o cara, quando ele estiver no triunfo, os outros vão ficar olhando para ele. Tem um barato desse aí, eu não conheço não, mas tem. Tem que eu sei que tem. Então vão ver minha vitória de pé, vão aplaudir. Nada disso, não vai com esse espírito não. Se humilha. Quer ser exaltado por Deus? Se humilha. Quer ser resistido por Deus? Se exalte. Essa é uma doutrina. Eu tenho uma verdade aqui. O mandamento é se abaixa e tem recompensa. Porque toda vez que você cumpre a doutrina, você colhe. Mas também, toda vez que você desobedece, você também colhe. Como é que se ensina isso? Dia a dia. Em casa de manhã, com a esposa, com os filhos, à mesa. Vai se ensinando. Quando eles falam abóbora em casa, fala uma abobrinha, tu corta já. Não, filho, não é assim não. Olha o que Jesus falou. Mas Jesus ensinou assim, sabe? Aí vai, não é opinião, é Jesus. Agora não é opinião. Opinião a gente tem várias em casa. Opinião, cada um torce para o time. Lá na minha família, Daniel e eu somos, assim, a gente torcia para o Flamengo, agora não está dando para torcer tanto assim. Mas Débora e Denise sempre foram vascaína. Não tem problema essas diferenças, essas coisas, opiniões. A gente nunca vai ter as mesmas opiniões. Mas quem preside a nossa casa é Jesus. Então, toda vez que o assunto for doutrina, Jesus é o centro. Você diz amém ou não? Quantos me entendem? De coração. O que eu queria dizer para vocês, em suma, era isso. Tu viu que eu não falei que era um bate-papo real, rápido? É isso. Eu queria incendiar teu coração, animar o teu espírito da seguinte maneira. Foca em Jesus. Os dias que virão são maus. O que eu faço? Foca em Jesus. Volta para a simplicidade da palavra. Vai ler a doutrina de Jesus de novo. Vai te fazer um bem tremendo. Pega lá Mateus 5, 6. Onde é que está a doutrina de Mateus 5, 6, 7? Final das cartas de Romanos aos Efésios. Vai ler de novo aqueles finais de carta. Vai ler tudinho de novo. Os mandamentos, cada mandamento, cada doutrina. E ele vai te explicando, ele vai te ensinando. E se tiver alguma dúvida, pede ajuda aos pastores. Pastor, me ajuda, eu queria entender melhor a doutrina de Jesus. Porque se você não estiver focado na doutrina, tu vai estar focado em qualquer outra coisa. É o meu desabafo. Amém? Mas é assim, eu vim para o Rio de Janeiro para tratar uma questão aqui. E vou aproveitar para ficar até a próxima semana em função do encontro de líderes, de pastores que tem ali no sítio no sábado. Mas eu vim com essa carga no coração. Cheguei aqui, ela aumentou. Eu queria até recomendar aos pastores, sabe, Cidinho? Você, Ziel, meu amigo Lu, que vocês tivessem atenção com esse rebanho. Porque quanto mais globalizado é o mundo, quanto mais gente online, quanto mais YouTube tem na vida, quanto mais WhatsApp, mais coisa, mais vãs filosofias, mais fábulas judaicas, mais vento de doutrina tem do que nunca houve em toda a história desse planeta. Entendeu? Então tem um zelo. Foco em Jesus, traz a galera para a doutrina de Jesus.
Se inventar, tiver um troço novo online ou não online, amado, isso não está de acordo com a sã doutrina, não está de acordo com a palavra. Porque é isso que vai produzir nos irmãos a maturidade que a igreja precisa. Uma igreja madura, a gente descansa. Porque a igreja madura, ela sabe discernir o que é bom e o que é mal. Uma pessoa madura, ela olha e já diz, isso não é de Deus. Mas olha, um povo imaturo, que está novo, convertido, eles precisam ser fortalecidos, amados. Porque aí ele, uma vez fortalecido, ele mesmo discerne, ele mesmo diz, isso não é bom, isso não é de Deus, isso não faz crescer, isso não é saudável. Amém? Amém? Não vou tomar mais o tempo de vocês, eu quero orar com vocês. Vou terminar assim. Quando você olha para a doutrina de Jesus de maneira simples, estou lembrando aqui de Lucas, você vai ver Jesus falando de uma alegria que o Pai tem. Qual a maior alegria de Deus? Quem se lembra? Lembrando da doutrina de Jesus. Vamos fechar lembrando da doutrina de Jesus, pode ser? Pode ou não? Aqui, ó. Um dia os homens estavam assim, perplexos com Jesus, porque ele andava no meio de gente pecadora. Ele estava no meio dos perdidos. Ele falou, mas eu vim para os perdidos mesmo, eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles caras que estão cheios de problema. Dodói. Quem se lembra desse ensino de Jesus? Aí ele falou sobre a alegria de Deus, do Pai. Qual é a alegria do Pai? Quando alguém se arrepende. Qual é o tamanho dessa alegria? Tu sabe? Não, tudo bem, a festa, mas que tamanho essa alegria? Como é que Jesus comparou? Como é que Jesus chamou a atenção? Vou ser bem simples, vou ser simples assim como Jesus. Como foi que Jesus chamou a atenção dos ouvintes dele para falar, o Pai se alegra tremendamente? Contando histórias que as pessoas conheciam bem. Vamos lá, primeira. Quem aqui já perdeu um animal que ama? Já perdeu? De vez em quando eu vejo gente botando papelzinho no poste. Perdeu um animal. Toda vez que eu vejo alguém caçando animal, eu lembro que quando eu era criança eu tinha um vira-lata chamado Fiel. Minha mãe trabalhava no centro do Rio, a gente morava em Magalhães de Baixo, e o vira-lata sempre acompanhava minha mãe até a estação do trem. Um dia o vira-lata resolveu entrar no trem. Entrou em Magalhães, desceu em gente dentro, sumiu. Foi-se o Fiel. E minha mãe levou um tempo, um monte de criança no quintal, né? Levou um tempo para dizer que Fiel tinha sumido. E a gente começou a caçar Fiel. Cadê Fiel? Fiel não voltava. Cadê Fiel? Fiel. Criançada toda, todo dia brincando com o Fiel, aquele vira-lata preto feio. Para nós era lindo. Um dia minha mãe deu a triste notícia que o Fiel foi para desceu em gente dentro. Cara, que terrível para nós. Gente, foi um luto. Um luto. Era um cachorro, mas era tão amado nosso. Foi um luto. Só que um dia, um belo dia, gente, minha mãe disse que foi um ano depois. A gente está no quintal brincando e quem entra pelo quintal correndo, igual um desesperado, com aquela língua, o Fiel. Meu irmão, um dia de luto, um dia de muita festa. Fiel voltou. Dá até o nome de um Fiel voltou. Cara, que coisa. Jesus estava falando disso. Jesus falou, você perde uma ovelha e você vai atrás da ovelha perdida. E quando você encontra, você chama os teus amigos para celebrar. Eu perguntei quem perdeu um animal. Você encontrou o teu animal depois ou não? Quem já encontrou um animal perdido? Perdeu e encontrou. É uma festa, né, quando tu encontra. Jesus está falando, a alegria do Pai é maior do que a alegria de um cara que encontra a sua ovelha. E documento? Você já perdeu o documento? Eu estava lá em Brasília falando com o irmão, falei, cara, e aí? A mulher, eu estava lembrando para ele da dracma perdida, eu falei, às vezes você perde dentro de casa. Aí ele, pô, Franco,
Na hora da viagem com minha família para Disneyland, todo mundo sumiram todos os passaportes. A mulher quase morreu. Imagina o cara procurando passaporte na hora de viagem. Aquele drama, né? Mas encontrou. Como é que é a alegria quando encontra o documento? Ah! Jesus falou assim, a alegria do Pai é maior. A alegria do Pai é maior do que quando você encontra uma joia preciosa que você perdeu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já perdeu um filho? Na rua. Perdeu um filho? Perdeu numa cidade? Perdeu. Perdeu para o pai. Mas às vezes você perde na rua. Samuel disse que estava com 2 filhos dele assim, dando um lugar cheio de gente, fora do Brasil, não é para complicar. Tocou o telefone celular que ele fez. Soltou uma das mãos, pegou o celular, quando procurou, cadê o garoto? No meio da multidão sumiu. Qual é a alegria de um pai, de uma mãe, ao encontrar um filho? Filho perdido. Os irmãos disseram que estavam tirando férias numa praia, coisa e tal, de repente o menor deles sumiu. Falou, Franco, 10 minutos procurando, mas virou uma eternidade. 10 minutos virou uma eternidade, até que quando encontra, dá vontade de dar ao mesmo tempo abraçar, beijar. Jesus usa coisas assim simples para falar da alegria do Pai quando uma alma se arrepende, quando alguém volta para casa. Eu fico mais alegre do que você ficaria alegre de encontrar teu animal, teu documento, teu filho. Você pode ler esses textos de Lucas 15 dar outras invenções para, mas eu só quis falar sobre isso. Ele só quis falar como o Pai se alegra. Doutrina maravilhosa, simples. Todo mundo entende isso. Todo mundo ouve e diz, eu entendo isso. A alegria do Pai é incomensurável. Incomensurável. Quando alguém decide fazer um caminho de volta. Essa é uma doutrina espetacular. É o único que chamou Jesus, o único que chama Deus de Pai e que ensina os discípulos a chamar Deus de Pai foi Jesus. Os muçulmanos não chamam Deus de Pai. Ninguém chama, nenhuma religião chama Deus de Pai. Só Jesus ensinou seus discípulos. Abba. Abba. Um dia eu entrei num avião assim na Holanda, com Denise, assim, quando eu entrei, eu vi um garotinho falando assim, Abba, Abba. Eu falei, Denise é judeuzinho chamando o pai. Abba. Abba. Papai. Abba. Jesus ensinou. Tem gente que quer discutir o nome de Deus, Cidinho. Qual é o nome de Deus? Eu não sei falar hebraico. Eu não sei falar português direito. Vou falar hebraico. Qual é o nome de Deus? Nome de Deus é... Não, porque tem que falar direito com Deus, senão Deus não ouve você. Tem que falar o nome certo. Calma. Jesus me ensinou a chamar Deus de Pai. Eu não sei o nome dele. Nem pronunciar direito, se é Javé, Ravé, Jeová. Eu não sei, eu sei chamar Pai. E Pai eu até arrisco em outros idiomas. Father. Padre. Pai. Chama Deus de Pai. Entra no teu secreto, fecha a tua porta, fala com ele secretinho e diz que o Pai vendo, Mateus 6,6 diz, Pai vendo, ele nem ouve muito bem nossas, ele vê, sabe tudo já quando vê a gente, nos envolve e nos abraça. Deus tem por nós esse amor como nós cantamos aqui.
fora da curva. Espetacular, sobrenatural. Isso faz com que ele se alegre tanto quando a gente faz um caminho de volta. Quando a gente se arrepende, quando a gente se humilha, quando a gente quer ele de volta. Quando a gente se chama Pai. Tremendo, Senhor. Tão simples. Por que a gente complica tanto, né? Pai, se manifesta entre nós no teu amor. Tua doutrina pura, puríssima, Senhor. Enche o nosso coração com ela. Nos ensina, como já cantamos tantas vezes. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos, Senhor. O teu ensino, a tua doutrina é tudo que nós precisamos. Discipula o nosso coração, mesmo quando a gente está dormindo, Senhor. Enche a gente do teu puro caminho, Senhor. Manifesta para a gente não só as obras, mas revela-nos o teu caminho, Pai. Seja conosco nesse dia, Pai. Que esse dia inteiro te glorifique. E se há alguém aqui que tu quer encontrar também, já no começo dessa tarde, toca com o teu Espírito Santo. Toca, Senhor. Move com o teu Espírito Santo, Pai. E traz de volta para casa, Pai. Festeja o retorno dos teus filhos, Senhor. Se alegra, Senhor. Se alegra em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.